Sejam todos muito bem-vindos ao canal Visão Nórdica. Você é o meu convidado. Aqui neste canal eu vou contar um pouco da minha história como um brasileiro baiano veio parar aqui na Noruega. Eu sou Flávio Silva, tenho 37 anos e minha história fora do Brasil começou em 2015, quando eu saí do Brasil e fui morar em Portugal, em Lisboa. E no início é tudo muito difícil, porque você está saindo do seu país, indo para outro país, com outra cultura, outro clima e com grandes desafios. Porque no início, quando você sai do seu país, você sai da sua zona de conforto, que se bem que para mim não era tão zona de conforto assim, você tem vários desafios. Você precisa de um lugar para ficar, você vai precisar de um emprego e vai precisar também resolver a documentação, que é uma parte bem burocrática. Assim que cheguei em Portugal, fiz logo o NIF, que é o número de inscrição fiscal do país, que corresponde ao CPF no Brasil. Saí para colocar uns currículos, coloquei uns currículos pela internet e com menos de 15 dias eu consegui o meu primeiro emprego em Portugal, como garçom em um restaurante de sushi. E comecei a trabalhar, não sabia o que era sushi, nunca tinha nem visto, apenas ouvido falar. E comecei a trabalhar com sushi, não entendia nada de sushi, tinha que vender os pratos, tinha que mostrar aos clientes. Os clientes pediam, no restaurante era um rodízio, então os clientes me pediam as peças e eu não sabia nem o que era. E era um restaurante com muito movimento. Então no início para mim foi um grande desafio. Através dessa empresa eu consegui o número da Segurança Social, que é como se fosse o número do INSS no Brasil, e consegui posteriormente fazer o número de utente, que é o número que você precisa para ser atendido num posto médico. E esses são basicamente os três principais documentos de um imigrante em Portugal. É o NIF, o número de Segurança Social e o número de utente, certo? Você com esses três documentos está bem encaminhado. E eu já tinha os três documentos, tinha um emprego e comecei trabalhando como garçom, como empregado de mesa, como eles chamam lá em Portugal. E sempre dei o meu melhor. Eu aprendi na vida que o que você for fazer, faça sempre o melhor. Não para ser melhor que as outras pessoas, mas sim por você mesmo. Vai fazer uma coisa, faça bem feito. E eu nunca me limitei só à parte de atender um cliente. Eu cheguei no restaurante, eu aprendi a fazer bebidas, precisava de mim na cozinha, eu via que o trabalhador da Copa estava com muito trabalho, eu ia e ajudava. Eu sempre fui muito proativo. Então eu me destaquei na empresa, pela minha proatividade, e eu sempre tive uma aptidão para a cozinha. Então eu conversei com os patrões e perguntei a eles se eu poderia aprender a fazer sushi. E a início eles tiveram uma certa resistência, porque como eu era um bom funcionário na sala, eles perderiam um bom funcionário na sala para ter uma pessoa no sushi bar, que era algo que eles no momento não sentiam falta, porque eram bem compostos de sushi man. Mas eu insisti até que me veio a oportunidade, eu agarrei com as duas mãos e chegava mais cedo no trabalho, fazia meu trabalho de sala e depois ia para a cozinha aprender com os sushimens a fazer toda a preparação, a limpar peixe, a fazer tudo que um sushimen faz. E trabalhava na sala e às vezes até meu horário de intervalo, porque lá era um restaurante de trabalho repartido, então meu horário no intervalo eu ia aprender a limpar peixe, a fazer molhos, a preparar arroz. Eu realmente estava dedicado. E passou-se um tempo, então me veio a oportunidade de passar para o sushi bar. Então eu saí da sala e passei a fazer sushi. E nesse restaurante eu trabalhei por 10 anos. Eu passei 10 anos em Lisboa, 10 anos no mesmo emprego. E não fazia só sushi não, tá? Nas horas vagas eu fazia entrega de comida por aplicativo, de moto. E em seguida eu tirei o curso TVDE, que é o curso para motorista de Uber, de pessoa, de passageiro.
E nos horários vagos do restaurante eu também estava trabalhando de Uber. Então essa sempre foi a minha rotina. Eu nunca tinha apenas uma renda. Eu sempre procurava ter 2, 3 tipos de renda para poder estar crescendo. Porque às vezes quando você trabalha, você tem suas dívidas, suas despesas, você vê que sobra muito pouco ou quase nada, certo? Então qual é a dica para vocês hoje? Poder estar juntando uma grana, tendo um dinheiro para um investimento. Você precisa descobrir outra coisa que você possa fazer além do seu emprego para você ganhar um dinheiro, ganhar uma grana extra. E essa grana extra que vai fazer a diferença na sua vida financeira. Então era isso que eu sempre fiz na minha vida. Eu nunca me prendi a apenas um trabalho. Eu no Brasil, eu cheguei a trabalhar em 2 call centers. Quem trabalha em um call center sabe quão complicado é. Imagine você trabalhar em 2. Eu, durante o período da minha vida, eu trabalhei em 2 call centers. Enfim, então depois desses 10 anos nesse restaurante, eu comecei a procurar uma oportunidade fora. Então eu encontrei essa aqui na Noruega e aceitei vir para cá, até porque depois da pandemia, Portugal ficou muito complicado. Por quê? Porque o salário permaneceu praticamente a mesma coisa. Todo ano o governo aumentava 20, 30 euros. Só que o preço das coisas, aluguel, tudo duplicou e algumas coisas até triplicou o valor, o que tornou muitas vezes insustentável estar morando em Lisboa. Quem está lá em Lisboa e tem apenas uma renda sabe do que eu estou falando. Então, como eu passei 10 anos em Portugal e adquiri o BI, né, o bilhete de identidade português, a nacionalidade, então me abriu as portas da Europa. Então comecei a pesquisar vagas de emprego dentro da minha área de sushi man, chefe, na Europa. E encontrei, né, fiz uma pesquisa e vi que na Noruega é um dos países europeus com um dos melhores salários. Tem um custo de vida muito alto, mas também tem um dos melhores salários. Então eu topei esse desafio, né, consegui uma vaga de emprego aqui. Estou aqui há um mês, é tudo muito novo para mim. E apesar de já ter migrado uma vez, cada imigração que você faz é um desafio novo. Eu estou num lugar novo, com a cultura nova, com clima novo, com um idioma novo, até porque aqui na Noruega o idioma oficial é o norueguês. 98% da população fala inglês, que é algo que é muito interessante, porque os países aqui eles incentivam as crianças desde a escola a falarem um segundo, terceiro idioma. E o inglês, pelo fato de ser uma língua universal, quase toda a população europeia, nascida aqui na Europa, fala inglês. E a comunicação dentro da cozinha, né, onde eu trabalho, é em inglês, até porque é composta de imigrantes. E as pessoas aqui são super atenciosas, super simpáticos, super pacientes. Eu não sei quase nada de inglês, comecei a aprender a estudar depois que vim para cá, mas estou amando o país, amando o lugar, o trabalho, as pessoas, muito bacana mesmo, muito diferente de Portugal. Ao sair do Brasil para Portugal, você já nota uma grande diferença em relação a, principalmente, segurança, né? Segurança, você pode ter suas coisas, você pode sair na rua com seu celular, com sua bolsa, sua carteira, sem aquela preocupação de ser assaltado. Então só isso para mim já vale muito a pena. Vou estar compartilhando com vocês aqui no canal a minha trajetória aqui na Noruega. Vou estar tirando dúvidas, mostrando para vocês o que é preciso para trabalhar aqui. Pode um brasileiro trabalhar aqui na Noruega? Quais documentos é preciso? Qual o passo a passo para você tirar cada documento, abrir conta no banco? Tudo isso eu vou estar explicando aqui no canal. Esse é apenas o nosso primeiro vídeo. Quero já pedir a sua inscrição, o seu like no vídeo se você gostou, se você assistiu até aqui. Seja muito bem-vindo à Visão Nórdica. Os vídeos vão ser nesse formato. Vocês vão ver Noruega como eu vejo.
com os meus olhos. Isso vai ser muito bacana. Escreve aqui nos comentários se você gostou, de que cidade vocês estão assistindo. Se vocês têm expectativa de um dia saírem do Brasil, irem morar em outro lugar. Que lugar seria esse? Escreve aqui embaixo nos comentários. Este parque que nós acabamos de conhecer é o Parque Quentin. Fica aqui no centro de Bergen. É um parque público. Aqui tem diversos concertos. E tem esses edifícios históricos que fazem parte do patrimônio nacional da Noruega. Nos vemos então no próximo vídeo. Espero revê-los novamente. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo e me despeço de vocês com essa linda paisagem. E não se esqueçam de 3 coisas muito importantes. A primeira é: saia da sua zona de conforto. A segunda, nunca desista dos seus sonhos. E a terceira é: o céu é o limite. Até a próxima.